Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal da nossa série Dispensacionalizando, e hoje nós vamos trabalhar a hermenêutica histórico-gramatical. Um tema muito debatido, muito controverso. O que significa, de onde vem, quem ensinou, como é que a gente acredita nessa hermenêutica, como a gente expõe, como a gente trabalha, como é que a gente se move dentro da hermenêutica, do gênero literário e tudo mais. Vai estar tudo aí no canal para vocês agora, mas antes aquele recado de sempre, o costumeiro, aquele curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal e ajuda a gente a levar a hermenêutica dispensacionalista e a série do Dispensacionalizando até mais pessoas. Lembrando, para continuar a série, são 50 visualizações e 15 likes. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Bom, meus irmãos, hermenêutica, a gente precisa definir primeiro, antes da gente entrar no que é histórico, no que é gramatical, no que é uma leitura literal. Antes de tudo isso, nós temos que estabelecer o pressuposto, o que é a tal da hermenêutica. Gente, eu já queria trazer aqui, já quero trazer para vocês, melhor dizendo, que hermenêutica deveria ser o primeiro tema abordado e estudado por todo estudante sério de teologia. Todos deveriam primeiro começar por hermenêutica, tá? Porque isso é fundamental para a interpretação e para a extração de doutrinas e conteúdos bíblicos. Tudo disso depende da tua hermenêutica bíblica. Dito isso, o que é hermenêutica então, doutor? É muito simples. Hermenêutica, gente, é a ciência que estabelece os princípios da interpretação. Sem esse conhecimento, essa capacidade de ter uma boa ciência, um bom pressuposto de leitura e de interpretação bíblica, tudo que você crê está comprometido. Toda a sua leitura está comprometida. Mas, Dander, eu nunca estudei isso. Deixa eu dizer uma coisa. Todo e qualquer leitor da Bíblia, se você ler um versículo bíblico e tentar explicar esse versículo bíblico, você é, de fato, um hermeneuta. Alguém que trabalha com hermenêutica, sabendo ou não. Porque sem esse pressuposto, você não consegue fazer a exegese, que é a extração do significado do texto bíblico ou de qualquer outro texto, seja jurídico, poético, enfim, qualquer um que você esteja trabalhando. Então, gente, hermenêutica é isso. É a ciência que estabelece os princípios da interpretação bíblica. Isso deveria ser a primeira matéria que o estudante de teologia aprende. Para reforçar ainda mais ideia, vou deixar algumas obras aqui bibliográficas para vocês, para a gente avançar no conteúdo. No livro Teologia Básica, Dr. Charles Hyde escreve sobre a definição de hermenêutica na página 123. Hermenêutica é o estudo dos princípios da interpretação. A exegese consiste em interpretar a Bíblia e em revelar o seu significado, enquanto a hermenêutica estabelece os princípios sob os quais a exegese é aplicada. O mesmo Dr. Charles Hyde complementa essa ideia no seu livro chamado Dispensacionalismo, na página 97. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios da interpretação. Esses princípios orientam e governam o sistema de teologia de uma pessoa. Eles devem ser determinados antes da teologia sistemática. Mas, na prática, é o inverso que geralmente acontece. No caso da maioria das pessoas, a hermenêutica é uma das últimas coisas a serem consideradas de forma consciente. Muitos conhecem com certa precisão as doutrinas em que acreditam, mas conhecem pouco da hermenêutica sobre a qual as doutrinas foram construídas. Os princípios de interpretação são básicos e devem ser preferencialmente estabelecidos antes de se tentar interpretar a palavra, para que os resultados não sejam apenas interpretações corretas, mas também levem à formação de um bom sistema de teologia. Então, Dadeiro, o que seria essa interpretação histórico-gramatical que vocês tanto enfatizam no dispensacionalismo? Gente, não é um bicho de sete cabeças, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Sabe o que é interpretação histórico-gramatical? É levar em conta a história, o contexto que o autor original escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Isso é o histórico do histórico gramatical.
A parte gramatical é levar em conta o idioma original em que foi escrito e a sintaxe, a construção gramatical em que as palavras estão inseridas dentro daquele idioma original que foi escrito. Então é bem simples a definição, é levar em conta o contexto, o autor, para quem escreveu, por que escreveu e o idioma e a construção gramatical que existem nas frases e nos textos bíblicos. Então a interpretação histórico-gramatical é interpretar a Bíblia levando em conta a história e a gramática. O nome já é autoexplicativo, embora tenha muita gente por aí falando besteira em nome do dispensacionalismo, inventando coisas que a gente nunca sequer disse. Então, gente, preste atenção, é o Danner que está falando que é um dispensacionalista, tá? Histórico-gramatical é levar em conta o contexto histórico, quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, e a gramática, a língua original, levando em conta a construção das frases e das palavras. Mas para reforçar a ideia, vamos trabalhar um pouco mais aqui questões bibliográficas, que é o que interessa, encher vocês de material com autores renomados aí. Fica aí com os autores. Michael Vlach, em seu livro intitulado A Hermenêutica Dispensacionalista, na página 28, escreve: o uso congruente da hermenêutica histórico-gramatical em toda a Bíblia. O dispensacionalismo acredita que a forma correta de entender qualquer texto bíblico é por meio do uso congruente da hermenêutica histórico-gramatical, também conhecida como hermenêutica literal. Esse é o ponto fundamental para os outros que serão abordados a seguir. Portanto, dedicaremos mais tempo a ele do que aos outros. Tem havido muito debate sobre o que é a interpretação histórico-gramatical. Então explicaremos o que o dispensacionalismo quer dizer com isso. Existem vários componentes para uma interpretação histórico-gramatical adequada. Página 29. Gramática, história e gênero. Interpretar a Bíblia envolve os contextos da gramática, da história e do gênero. Estes são vitais para entender a intenção do autor de um texto. A gramática trata das palavras e da sintaxe. Como menciona Blaise, as palavras são matizadas pela gramática para se combinarem em estruturas sintáticas maiores. A sintase envolve reconhecer que as sentenças e os parágrafos são o nível primário de significado. Em geral, entender a intenção do autor de um texto envolve compreender a gramática e como são usadas as palavras, frases e parágrafos. Com relação à história, os autores humanos escrevem dentro de contextos históricos específicos e utilizam a linguagem e as normas de escrita de sua época. Assim, é necessário conhecer as situações históricas dos escritores da Bíblia, pois esse é o contexto em que escreveram. O gênero envolve o tipo de literatura que os escritores bíblicos usaram em seus respectivos livros. Blaise destaca: a interpretação de um texto requer um entendimento do tipo de literatura em que o trecho está inserido e da relação literária que ele tem com seu contexto circuncidante. Consequentemente, uma interpretação adequada envolve a compreensão dos diferentes gêneros utilizados pelos escritores bíblicos: narrativa, sabedoria, profecia, apocalíptico, evangelho, epístola e etc. Em resumo, os textos da gramática, da história e do gênero são centrais para a interpretação histórico-gramatical. O dispensacionalismo leva esses elementos em consideração. Como a interpretação da Bíblia é uma habilidade, tratar adequadamente desses elementos requer um grande esforço. De tudo isso que foi trabalhado, então, gente, a gente chegou no último ponto do vídeo, que é a interpretação literal. A interpretação literal é como se fosse o grande resumo de tudo que foi falado aqui, dos conceitos, das definições, do que os autores trabalharam aí nos livros que eu mostrei para vocês. De tudo isso, o puro suco, a síntese, o resumo é o seguinte: o dispensacionalismo, ele adota um modelo de interpretação literal. Mas vocês precisam entender o que não é esse modelo de interpretação literal.
O modelo de interpretação literal não é avesso e nem ignora discursos figurativos, as construções gramaticais que trabalham muito símbolos e discursos simbólicos que existem na escritura. Por exemplo, a similitude, as comparações, tudo que existe a gente não ignora. A gente só aplica aquela similitude, aquele discurso figurativo a remeter uma verdade literal, seja ela espiritual ou tangível, de fato, uma verdade literal. Então, gente, a gente não ignora de maneira nenhuma os discursos figurativos, o gênero literário que foi escrito, os símbolos e tudo mais. Isso é uma mentira que o não dispensacionalista cria para criar um bichinho feio na hermenêutica dispensacionalista, para fazer com que as pessoas não tenham curiosidade de aprender o que nós ensinamos. Então, tudo isso daqui que eu falei agora, essa negação de discursos figurativos, negação de parábolas, de símbolos e tudo mais que existe na escritura, isso não é interpretação literal. A gente não faz isso, nunca fez, e nenhum autor do dispensacionalismo fez, e fica aqui o desafio para você não dispensacionalista, que diz que nós negamos as figuras de linguagem. Traga uma obra de algum dispensacionalista renomado aí, principalmente do dispensacionalismo revisado que eu adoto, Charles Hyde para frente, assim, até chegar, por exemplo, no dia de hoje em Michael Vlach. Pegue e traga-me aqui e poste aqui nos comentários uma obra de um autor que diz que a gente não pode interpretar as figuras de linguagem, os discursos figurativos, os símbolos que tem nos textos, tá? Isso não é interpretação literal, isso é uma mentira que vocês têm que jogar para criar um patinho feio para as pessoas não virem para o lado do dispensacionalismo. Mas dito isso, Dander, o que seria então essa hermenêutica literal? Gente, hermenêutica literal é simplesmente aquele modelo de interpretação que dá a cada palavra o seu sentido normal e costumeiro que é usado no dia a dia e no cotidiano das pessoas. Também é chamado de interpretação normal e simples, por exemplo, o Dr. Charles Hyde fala isso inúmeras vezes em suas obras. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês, nesse último tópico, mais material bibliográfico e mais autores definindo o que é essa hermenêutica literal. No livro Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, na página 21 diz: a definição do método literal. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se de método histórico-gramatical para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais. Hahn define o método da seguinte forma: o significado costumeiro e socialmente reconhecido de uma palavra é o sentido literal dessa palavra. O sentido literal de uma palavra é o significado básico, costumeiro, social. O sentido espiritual ou oculto de uma palavra ou expressão é o que deriva do significado literal e dele depende para a sua existência. Interpretar literalmente significa nada mais, nada menos que interpretar sob o aspecto do significado normal, costumeiro. Quando o manuscrito altera o seu significado, o intérprete imediatamente altera o seu método de interpretação. Dr. Thomas Ice, em seu livro Entendendo o Dispensacionalismo, na página de número 39, diz: o primeiro fundamento do dispensacionalismo, segundo Hyde, não é apenas uma interpretação literal, porém, mais integralmente uma hermenêutica literal coerente. O termo literal talvez não seja tão próprio quanto o termo normal ou comum, explica Hyde, mas em todos os casos, é a interpretação literal que não espiritualiza ou alegoriza como faz a interpretação do não dispensacional. A interpretação literal é fundamental para uma abordagem dispensacional das Escrituras. R. Rademacher diz que chegou ao extremo de dizer que a interpretação literal é o salto final do dispensacionalismo. A interpretação literal reconhece que uma palavra ou frase pode ser utilizada explicitamente, sentido denotativo, ou figuradamente, sentido conotativo. No linguajar moderno, como também ocorre na Bíblia,
nós falamos explicitamente. A vovó morreu, sentido denotativo. Ou falamos de modo mais pitoresco. A vovó bateu as botas, conotativo. Um aspecto importante a ser ressaltado é que, mesmo utilizando uma figura de linguagem para nos referirmos à morte, usamos essa figura em referência a um evento que aconteceu literalmente. Hayre declara: nesse método, todos os símbolos, figuras de linguagem e tipos são interpretados explicitamente e não são contrários, de modo algum, à interpretação literal. Afinal das contas, a própria existência de algum significado numa figura de linguagem depende da realidade do significado literal dos termos envolvidos. As figuras, muitas das vezes, tornam o sentido mais claro, mas é o significado literal, normal ou explícito que elas comunicam ao leitor. Se tu ficou até agora aqui com a gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, para te receber as notificações aí na tua residência, no conforto da tua casa. Tá gostando da série? Passe para mais pessoas, convide um irmão da sua igreja, um irmão que está aprendendo, querendo saber sobre teologia. A questão hermenêutica tá aí, é o primeiro tópico que ele deveria estar estudando. Então, gente, muito obrigado pela parceria e pelas metas sendo alcançadas. Não se esqueçam, 50 visualizações, 15 likes. A gente toca a bola para frente e segue com Dispensacionalizando. Fui!